Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá pessoal, eu sou a Natália, artista orientadora de teatro da equipe Sul 1 do Programa Vocacional. Eu sou a Carolina Faleiro, mulher, artista negra, falo de Abaquara, Zona Sul de São Paulo, junho de 2020, localizada no estado de sobrevivendo São Paulo, a mais um dia à pandemia, faz parte dessa ao feminicídio, grande nação, ao apagamento simbólico, num país que não leva em consideração a nossa existência, onde morremos a cada 23 minutos, onde sobreviver é um ato de resistência. A gente precisa fazer muita força para dar vida. Eu sou uma exceção, estou mais um dia E eu sou da Climação de São Paulo. Estou falando desse espaço, durante a desse lugar acolhedor, que é ser preso. Eu não consigo fazer a orientação de hoje sem falar um pouco sobre isso. Hoje, dia 5 de junho de 2020. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões de um navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou na obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, do fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de fome e sangue. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha. Se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Oi, eu sou a Nora, vivo numa casa luxuosa, de classe média, da Noruega, do final do século XIX. Na verdade, eu não vivo mais nessa casa, porque no final dessa peça eu decidi ir embora, porque eu percebi que o meu casamento não fazia nenhum sentido e que eu não compreendia quem eu era como mulher naquela relação familiar. Oi, tudo bom? Eu sou a Terezinha, tô aqui porque minha neta me mandou dar um oi pra vocês. Deve ser lá por causa do trabalho dela da faculdade, né? Ela sempre pede essas coisas. Eu moro no Lausanne Paulista, sou daqui de São Paulo, nasci aqui, cresci aqui no centro. Agora sou lá da Zona Norte, tenho 80 anos, gosto muito de conversar. Aliás, eu adoro receber gente em casa. Se você gosta de jogar truco, vai lá pra minha casa porque você vai ser recebido muito bem, tá? E é isso, eu costumo falar pra Ana assim, ó, deixa a minha boca calada. Do Beauvoir. Se eu abrir, aí eu falo da França de 1949 e eu tenho uma mensagem pra vocês, mulheres do futuro. Submissão e dominação. Eles pensam que nós somos um outro construído à sombra deles, mas eles não têm razão. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Eu vivo na Dinamarca no século XVI, num castelo. Alguém viu um rio por aí? Eu sou uma personagem do Hamlet
Eu vivo cercada pelo meu pai, o meu irmão, um homem que aparentemente eu amo, mas que não tá nem aí pra mim. Oi, eu sou a Medeia. Falam que eu enlouqueci ou que eu me suicidei. Eu sou uma pessoa bem importante lá na mitologia grega. Virei personagem do Eurípides, personagem do Chico Buarque. Eu sou estrangeira nessa terra, eu doei tudo que eu tinha de mim pelo amor de um homem que me traiu, que não assumiu a paternidade dele e eu quero vingança. Eu não vou parar até conseguir aquilo que eu quero e colocar as mãos nele. Olá, pessoal, eu sou a Arisha Melanigues, falo do... Vivo aqui numa casa muito confortável, luxuosa, tranquila, tenho uma vida muito boa. Adoro fazer as minhas unhas e adoro praticar boa ação com as pessoas, sabe? Sempre fui ensinada desde a infância. Aliás, oi. Eu sou uma mulher que vive no Brasil, uma mãe de um menino que morreu. Parte de fazer teatro é esse exercício difícil e necessário e indispensável ao trabalho de nós atrizes e atores, que é o exercício de se colocar no lugar do outro. Então, quem são essas pessoas? Onde elas estão? De qual contexto que elas falam? É de dentro de uma casa? É de dentro de um hospital? É de um país latino-americano? É de um país europeu? É da Grécia antiga? É do século XVI? É do Brasil atual? É da periferia? É de um apartamento luxuoso? De onde que as pessoas falam? Quem são essas pessoas? Como elas se relacionam entre si? São parentes, amigos? São profissionais, patrão empregado? Namorados que rompem? É um pai que não assume uma paternidade? Quem é? Quem são as personagens da história? E o que elas fazem durante a história? Quais são a sucessão de acontecimentos? A gente consegue olhar para uma história e ter um olhar um pouco mais analítico, no sentido de dividir em etapas e falar, olha, primeiro aconteceu isso, depois isso, depois isso. E analisar as circunstâncias dadas é uma parte bem importante do nosso trabalho como artista, na medida em que, para eu poder analisar algo, eu vou precisar colocar o meu ponto de vista sobre essa coisa que eu analiso. Ou seja, como eu vejo essa história, como eu interpreto, como eu compreendo. O que dessa história me atravessa, o que me causa. E como que eu, Natália, me colocaria nessa situação, acreditando nessa situação para vivenciar ela de um modo potente, orgânico, vivo, como interpretar de maneira viva, sensível. E falar da circunstância dada necessariamente vai fazer a gente olhar de onde que a gente fala, né? Eu, por exemplo, eu tô aqui no quarto da minha enteada, que durante esse momento de quarentena acabou virando um espaço de trabalho, porque é um quarto amplo e eu consegui arrastar alguns móveis. E aí aqui eu tenho esse espaço neutro para falar com vocês. E aqui eu tenho essa bagunça com a cama, as coisas todas nos meus bastidores, né? Então, todo mundo que fala de um lugar. Todo mundo que fala tem uma localização histórica, social, política. E se a gente não parte dessa localização, a gente está fechando os nossos olhos para uma parte importante do nosso trabalho, que é compreender de onde eu falo
e para quem eu falo e por que eu falo. Não existe arte isenta, assim como não existe um posicionamento isento no momento político que a gente vive no Brasil. Porém, falar a partir de lugares é também romper com essa lógica de que somente os subalternos falem de suas localizações, fazendo com que aqueles inseridos na norma hegemônica sequer se pensem. Em outras palavras, é preciso cada vez mais que homens brancos cis estudem branquitude, cisgeneridade, masculinos. Como diz Rosane Borges para a matéria O que é lugar de fala e como ela é aplicada no debate público, pensar lugar de fala é uma postura ética, pois saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões de desigualdade, pobreza, racismo e sexismo. E eu quero trazer outra referência aqui, que é a Bell Hooks, com o livro Ensinando a Transgredir, que é uma professora estadunidense, ativista feminista, mulher negra, uma referência fundamental para a gente que trabalha com educação e com arte. Vou ler um trecho. Não é fácil dar nome à nossa dor, teorizar a partir desse lugar. Sou grata a muitas mulheres e homens que ousam criar teoria a partir do lugar da dor e da luta, que expõem corajosamente suas feridas para nos oferecer sua experiência como mestra e guia, como meio para mapear novas jornadas teóricas. O trabalho delas é libertador. Nossa busca nos leva de volta onde tudo começou. Aquele momento em que uma mulher ou uma criança, que talvez se imaginasse completamente sozinha, começou uma revolta feminista. Começou a dar nome à sua prática. Começou, enfim, a formular uma teoria a partir da experiência vivida. Bom, eu queria propor uma reflexão a partir desse texto da Bell Hooks, que é essa ideia que ela traz para a gente de que a gente pode construir teoria a partir da nossa experiência de vida. Então, a partir daquilo que nos atravessa, a partir daquilo que a gente vive, que a gente faz. Né? É uma ideia muito importante para a gente pensar que a teoria ela não necessariamente está fora, mas está na gente, na nossa experiência encarnada. E tem uma aproximação que eu queria propor entre a Djamila e a Bell Hooks, quando a Bell Hooks usa aqui a expressão lugar de dor, da importância de que pessoas que partam do seu lugar de dor construam as suas teorias para a gente olhar para isso. Né? Qual que é a diferença entre lugar de fala e lugar de dor? A Djamila, mesmo no fim do livro dela, fala, né? Todo mundo tem lugar de fala. Sim, inclusive ela convoca aos homens brancos que eles possam também pensar sobre outras questões, assim como eu, como mulher branca, possa pensar sobre as questões que envolvem racismo. Né? Eu não só posso, como eu devo pensar e devo me posicionar também. Só que é isso, eu tenho que me posicionar compreendendo o lugar de onde eu tô falando, respeitando o lugar do outro e respeitando a dor do outro também, porque eu nunca vou poder falar pela dor do outro. Mas isso não me impede de falar sobre, de me posicionar. E o que isso tudo tem a ver com teatro? Tudo. Voltamos, né, às circunstâncias dadas, à análise dos personagens, das situações. Quando a gente pensa que a gente, enquanto artista, a gente está construindo modos de se olhar o mundo, perspectivas de construir o mundo através da arte, através do plano fictício, a gente tem uma responsabilidade social em relação a como que a gente constrói representações deste mundo e dessas pessoas que ocupam o mundo. Então, como que eu construo representações de mulheres em cena? Por exemplo. E é isso, e a gente está vivendo um momento em que é muito importante a gente entender esse compromisso ético de pensar
como atriz, como diretora, como professora, como orientadora de teatro, o que eu estou estimulando enquanto representação de mundo? E quais mundos eu desejo representar em cena? Então, partindo dessa questão, a tarefa dessa semana é: eu quero que a gente pegue alguma história, pode ser uma notícia de jornal, pode ser um conto de fadas, tipo Chapeuzinho Vermelho, pode ser uma peça de teatro, Medea, Hamlet, Casa de Bonecas, que foram os exemplos que eu trouxe hoje. Mas a gente vai pegar uma história e a gente vai escolher uma personagem que a gente queira se aproximar dessa personagem. E aí, a nossa tarefa é reconstruir, segundo o nosso lugar de fala, a história dessa personagem. E pensar quais são as circunstâncias dadas. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a Chapeuzinho Vermelho hoje, se eu me ponho no lugar dela, como que eu reconstruo as circunstâncias dadas da história que ela vivencia? E como que eu trago ela para o meu lugar, para a minha perspectiva de visão de mundo, que eu, Natália, tenho e que eu desejo também, como artista, trazer para a cena. Para finalizar essa orientação, eu quero agradecer a Carol e a Clarice, artistas orientadoras da equipe que participaram, e também as artistas vocacionadas Sui, Sabrina, Bruna, Dete e Marli. Muito obrigada por estarem juntas aqui nessa. E até a semana que vem, deixo vocês com o vídeo resposta da Sabrina Dias a respeito da orientação da semana passada. Até! Meu nome é Joana, sou funkeira, vou contar pra vocês um pouco da minha trajetória, espero que vocês gostem. Ai, deixa a música te narrar. Eu gosto de passar esse gosto pra dar um pouquinho mais de alegria, sabe? Eu gosto de deixar a música falar por mim. Não é fácil ser eu. Tem que se arrumar o tempo todo, tá sempre muito cheirosa, essas coisas. Vocês vão ver tudo isso nesse vídeo, mostrando exatamente a minha rotina. Viciada em seduzir jamais, meu amor. Só vem colar no velcro da titio. A gente cola velcro pra mãe e macaxeira. E o prazer é todo meu, vaginas no poder. Ai, agora eu tô achando que é difícil contar uma história que não é minha. Eu achei que eu não era funkeira, mas depois dessa música, eu acho que eu me tornei. Valesca, sou sua